Fala galerinha, muito bom dia, boa terça-feira para você, ó. Não estranhe o cenário noturno, a gente grava o conteúdo à noite, mas ele é exibido pela manhã. Então eu tenho que te saudar com um bom dia, tá? Mas não é isso que eu venho falar contigo e nem isso tem tanto a ver. Mas claro que a gente tem que dar a importância devida ao assunto. Mas gente, ó, você já sabe que quando o Alex pinta nesse cenário aqui diferente, né, do nosso estúdio, daquele onde a gente grava os vídeos convencionais de notícia, você já sabe que vem aquele quadrozinho que a gente está tentando firmar e fixar aqui no Trico News. É, gente, é o Trico News Debate. E hoje a gente tem mais um assunto bem atual e vamos dizer que tá quentinho, tá pegando fogo ainda, tá? Se você quer saber sobre o assunto, então fica no vídeo. Só não esquece de deixar sempre aquela curtida para valorizar. E olha, se não for inscrito, já se inscreve, tá? Preciso de você para somar aqui mais valores ao nosso trabalho, ao nosso canal, beleza? Dito isso, seguimos em frente. Só lembrar que o Trico News Debate é um programa que a gente, um quadro aqui do Trico News, que a gente está querendo firmar contigo, onde a gente traz um assunto e ali a gente traz os argumentos que a mídia e que todo mundo tem falado, até o próprio Fortaleza. Falo também os meus argumentos e a minha opinião sobre o assunto e aí quero também a sua. A sua é de suma importância para esse projeto crescer. Então, ó, não esquece de comentar, gente. O vídeo vai acontecendo, vai rolando e você vai comentando. O que é que você achou do assunto, o que é que você está achando desse vídeo e do conteúdo. Eu preciso muito de você nesse momento, tá? Então deixa logo o comentário enquanto o vídeo vai rolando aqui com a gente, beleza? Vamos para o assunto, que é o que mais importa. Gente, ó, o assunto de hoje é o seguinte: jogador que acabou de ser apresentado hoje e tem gerado aí até uma certa desconfiança da torcida. E aí eu já coloco, terceiro episódio do Trico News Debate, o tema é o seguinte: Tuco Herrera ou José Herrera é um novo Machuca ou nada a ver? Já vai observando aí esse tema e já vai colocando a tua opinião sobre o tema, tá? Mas vamos lá, vamos gerar esse debate sobre o Tuco Herrera, o José Herrera, como você querer chamar, que é o novo contratado e a nova, vamos dizer assim, esperança do Fortaleza de um argentino vingar no setor de ataque do Fortaleza. Mas antes de entrar de vez para o assunto Tuco Herrera, eu quero trazer alguns nomes argentinos que passaram aqui pelo meu leão, tá? E aí a gente vai explorar um pouquinho desse assunto e prolongar ele um pouco, mas também para trazer e agregar ao nosso conteúdo referente ao Tuco Herrera, porque é totalmente válido a gente falar sobre os sucessos e insucessos de argentino no Fortaleza, tá? Começamos lá em 2019, ao final ali da era Rogério Ceni, praticamente, né? O Rogério ficou até 2020, aí depois de 21 assumiu o Vojvoda e aí seguimos até hoje. Mas ó, nessa era aí do Rogério, da finalização do Rogério, veio um meio argentino que era bom de bola, né? E passou aqui, deu algumas graças pra gente, mas não se firmou. Você sabe que eu tô falando do Vasquez, né? O Mariano Vázquez, que foi um dos primeiros, um dos pioneiros dos argentinos na equipe tricolor, naquela época ainda com o Rogério Ceni. Depois do Vázquez, cada vez mais argentinos vieram chegando ao Fortaleza. E os sucessos não foram os mesmos, tá? Apesar de o Vázquez ter tido poucas oportunidades, até era bem visto pelo torcedor, porque era um jogador que agregava, apesar de não ter se firmado, beleza? Mas aí pós-Vázquez veio outro argentino, que aí era promissor, 17, 18 anos, 19, por aí. Era Valentim De Pietri, né? Valentim De Pietri que vinha para ser um homem de ponta. Inclusive foi uma das peças fundamentais do elenco ali já do início do Vojvoda. Ele que chegou já na finalização do Rogério e assumiu junto com o Vojvoda. E aí fez um gol que foi um gol marcante para a história do Fortaleza. Ele fez foi o primeiro cara a marcar um gol que levou o Fortaleza à Libertadores. Claro que aquela campanha já estava praticamente definida, o Fortaleza na Liberta, mas ele foi o autor do gol que sagrou o Fortaleza na Libertadores em 2022. E em 2022 vieram mais argentinos. Um deles foi Silvio Romero. Logo ali no início da temporada, uma rasteira que o Fortaleza estava dando no seu arquirrival, Romero veio para fazer ali o ataque, né? Seu camisa 9 tricolor. E como aquele ano não era um ano bom, vieram reforços no meio da temporada. E um desses reforços foi Emanuel Brites. Esse aí, ó, pedra 90, tá até hoje no tricolor, conceito altíssimo, tá? Seguindo em frente, para 2023 a gente trouxe uma leva de argentinos novamente, né? Você lembra qual foram? Chegaram aqui em 2023, chegou mais argentinos ali, como o nosso querido Tomás Pochettino, envolvido em um grande imbróglio, né? Nosso querido Lucero, esses ambos até hoje no Fortaleza. E chegou também ali o Escobar para a lateral esquerda, se salvo não me engano, tá? Mas nessa sequência, 2023, lá quase também no meio da temporada, com o nosso querido Moisés indo embora, carecemos de um ponta. E aí apareceu o nome de Machuca, um driblador nato, um cara de velocidade, considerado o maior driblador do futebol argentino na sua época, nesse momento, né? E veio para o Fortaleza com grande expectativa. Chegando aqui já disse que era melhor do que Moisés, etc e tal, aquela resenha toda.
No início até contribuiu bastante, colaborou, fez alguns gols, algumas graças, mas aí a temporada seguinte caiu de rendimento, começou a ir para a reserva, né? E aí perdeu espaço ao ponto de ser negociado, emprestado, e aí já não fazia mais parte do plantel de 2024 do Fortaleza, tá? E aí fica essa questão. Todos esses argentinos, ainda tivemos mais, né? Não esqueci o nome de alguns aqui, deixa eu lembrar para você. Tivemos também o Cardona, que já foi emprestado e não deu certo. Tivemos hoje, quem ainda está no elenco, o nosso querido Emana Martins e também o Eros Mancuso. Esses dois ainda estão no atual elenco. E recém-chegado agora, nesse ano 2025, tivemos aí o Paulo Fernandes, que não vingou no Fortaleza, e também ali no sistema de defesa, que ainda também não vingou, mas permanece no Fortaleza, pois está emprestado, o Gaston Ávila, que era outra promessa de um grande jogador, que viria como um grande reforço para o Fortaleza, tá? Mas aí chegamos ao ponto crucial desse bate-papo. Chega esse menino de 22 anos, no meio da temporada, uma temporada meio que complicada para o Fortaleza, onde o Tricolor não vem fazendo bons jogos e não está num bom momento, né? E chega esse José Herrera, o Tuco Herrera, que chega com expectativa boa, de um moleque que tem uma consistência, tá totalmente diferente de Emmanuel Machuca. Ele é um garoto que tem base, né? Passou aí alguns tempos de base, depois chega ao time principal com, vamos dizer assim, um crescimento na base, que uma grande expectativa no time profissional, e ali foi galgando o seu caminho, preparando o seu terreno e ganhando espaço no time da Argentinos Júnior, né? Fez uma temporada regular, depois foi melhorando, e é um jogador que a gente vê com um processo de crescimento, diferente do Machuca, que já chegou aqui como um grande nome. Até então, era considerado o maior driblador da Argentina. Mas vou dizer para você, sinceramente, não levando em consideração os números, mas levando em consideração se a pessoa, a personalidade, como você viu, a chegada do Emmanuel e a chegada do Tuco Herrera. O Tuco chegou hoje já falando sobre Clássico Rei, né? Já chega numa véspera de Clássico Rei. Inclusive, ele só vai poder estrear, caso o Juan Pablo Vojvoda queira, pelo Fortaleza no próprio Clássico Rei, que é domingo agora próximo. E ele falou um pouco, vou até colocar aqui o vídeo ao qual o Tuco Herrera fala sobre o Clássico. Deixa eu colocar aqui o vídeo do Tuco, tá? Clásico fue lo primero que me dijeron, pisé acá y lo primero que me dijeron, se juega el clásico en una semana, sé de la manera que se vive, la ciudad se divide en dos, creo que va a ser una semana muy importante para el club, para todos como grupo, como cuerpo técnico. Creo que daremos lo mejor para poder sacar adelante un triunfo. Pronto, ó, essa aí foram as palavras de Tuco Herrera. Você vê que a postura é diferente, né? Certo que o Machuca chegou em outro momento, Fortaleza estava numa vibe diferente. Naquele ano, Fortaleza estava até bem, muito melhor do que está hoje, né? Diferentemente de como chega o Tuco Herrera, chega num ambiente totalmente conturbado. Mas a desconfiança, gente, parte muito pelo princípio de que a gente teve, como eu disse, Valentim De Pietri, que era uma promessa vinda do futebol argentino. Não vingou, né? Teve seus momentos de felicidade e graça, mas não vingou. Não foi aquele jogador que era na Argentina. E aí depois veio o Emmanuel Machuca, que outro também que era bem visto, com conceito altíssimo, que também não vingou no Fortaleza. Claro que a gente tem que ser compreensivo com o pensamento de alguns torcedores nesse momento, que tem um pessimismo até, pode ser considerado, mas que claro, estão também dentro de uma racionalidade de achar que é mais uma promessa. Será que vai vingar? Essa é a grande pergunta, esse é o grande questionamento. E Tuco Herrera vai ter que conviver com isso em alguns momentos, né? Até ele mostrar que realmente ele vai vingar ou não. A expectativa é ótima, pelo menos eu vejo assim, tá? Eu sou um torcedor otimista, quero sempre pensar positivo, mas também sei que você tem sua razão, está corretíssimo em achar e desconfiar desse momento, e principalmente de mais uma chegada de um argentino, né? Se a gente vê os sucessos argentinos, como eu citei aqui vários nomes, você vai ver que até hoje estão no elenco os sucessos, né? Que são Brites no setor de zaga, o nosso querido Pochettino no setor de meio campo, junto com Emmanuel, com o nosso querido Emana Martins e o nosso querido Lucero lá à frente. Praticamente são esses quatro nomes, né? O Eros Mancuso, a gente nem pode dizer que é um sucesso. A gente diz que é mais um jogador que veio para a primeira temporada, tem um contrato e aí por necessidade ele permanece no time. Então assim, dado as proporções e levando em consideração os insucessos e principalmente desse setor de ataque, principalmente relacionado a pontas, gera assim essa desconfiança. Mas eu creio e espero muito
que o nosso querido Tuco Herrera seja diferente, porque é um moleque que tem base, que vem com a cabeça diferente, que tem ciência de tudo que está acontecendo, parece ser um cara muito mais concentrado e digo até que bem focado nesse momento do Fortaleza, sabendo da necessidade que ele vai ter para o time e de quanto ele vai precisar ser diferente de outros seus conterrâneos que passaram aqui, tá? A expectativa é ótima, mas claro que a desconfiança existe. Então você que está desconfiando já pode comentar aqui, a gente vai gerar o debate, tá? Mas digo que, ó, pelos números que eu vi, o Tuco chega num momento muito mais maduro do que comparando, claro, ele ao Imanol. Para mim nem existe comparação, mas fazendo aí um esforço grande e comparando os dois, o Tuco chega no momento da carreira ao qual ele já vem num amadurecimento, sendo trabalhado, né? Dentro de um time que tinha uma consistência bem maior do que o Universidade, né? Que era aliás, Universidade não, União Santa Fé, que era o time do Machuca, era um time mais, vamos dizer assim, com menos expressão, que o jogador não tinha sido nem trabalhado praticamente. O Fortaleza teve ali nele uma expectativa, uma esperança de vingar aqui, mas sabia que ele não tinha base, sabia que ele não era esse jogador todo que se esperava. Mas acreditar sempre, né? O time tem que acreditar, tem que buscar, o mercado é muito competitivo, é muito, vamos dizer assim, dinâmico. E claro que hoje, para trazer um grande jogador, tem que se investir bastante. E como o Fortaleza está nessa crescência e nessa crescente, hoje a gente pode trazer um jogador para assinar um contrato de 5 anos, gastando aí, claro que até o comparativo, né, de valores entre Imanol e Tuco é praticamente o mesmo. Apesar de que o Fortaleza adquire muito menos o percentual do Tuco do que adquiriu do Imanol na época que adquiriu. Mas, como se diz, a desconfiança vai existir até o jogador entrar em campo, até ele mostrar que ele é diferente, até que ele mostre tudo que ele tem para nosso time. E eu acredito muito nesse momento desse jogador chegando, um jogador mais maduro, um jogador com mais personalidade, um jogador com mais vontade. Vejo o Tuco assim. Espero que isso não seja só impressão da minha pessoa, que você também esteja vendo isso e que ele ponha isso em prática dentro de campo, né? Que é o que nós queremos. Claro, nenhum torcedor do Fortaleza quer que o jogador venha e não vingue, mas claro também que a desconfiança vai existir, como eu disse, até ele chegar e mostrar que a desconfiança fica para trás, fica esquecida, porque ele vai ser a solução. Eu prefiro acreditar assim e quero que isso seja verdade, mas claro que se isso não acontecer, você vai ver duras críticas aqui, tá? Gente, você gostou do debate? Você gostou das minhas explicações, pelo menos do que a gente tocou aqui nesse assunto? Então já deixa comentário. Vem com a gente, não esquece sempre de fortalecer. Deixa aquele like maroto, ele ajuda demais, tá? Tamo junto e misturado. E como eu finalizo sempre nos meus vídeos, eu tenho um bordão e um sentimento no coração. Na alegria ou na tristeza, não importa o que aconteça. Eu, Alex Alves, sou sempre Fortaleza. Seja comigo e vamos comigo. Não esqueça, sempre essas cores é que a gente defende. Tucos virão, Machuca virão, muitos virão e passarão. Mas o Fortaleza sempre permanecerá. Queremos o melhor para o Fortaleza. Então que o Tuco Herrera seja o melhor. Se não for, a gente vai ter que procurar um outro, tá? Vamos gerar aquela confiança que vai dar tudo certo. Você confia? Então não esqueça de fortalecer o nosso trabalho. Tamo junto, gente!